بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. Quando a gente fala dos estudos islâmicos, é importante nós entendermos sempre, antes de qualquer coisa, o que significa verdadeiramente o Islã. Antes de entender pecado, proibido, permitido. Não há objetivo nenhum na vida. Você vai falar se é proibido, mas o porquê que é proibido? Porque às vezes eu não vou entender a prudência disso. O mais importante para nós que aceitamos essa mensagem é saber da grandeza de Deus. Que Ele é o nosso Criador e o Criador de todas as coisas. Que Ele é o maior do que tudo. Que Ele está sobre nós, nos observando. Que Ele é o único que vai julgar cada um de seus servos. Que Ele possui nomes e atributos. Os mais belos nomes são dele. E os atributos completos. Quando fala completo, é porque nós temos características, atributos. Só que nossos atributos é falho. Atributo da misericórdia. Você pode ter misericórdia, ele pode ter misericórdia, eu posso ter misericórdia. Só que chega um momento que a minha misericórdia falha e entra a raiva. A misericórdia de Deus é infinita, completa. Ele que manda a misericórdia para todo mundo. Quando a gente fala Bismillahirrahmanirrahim, toda hora estamos falando isso. A gente está pedindo, falando em nome de Deus, significa em nome de Deus eu peço ajuda. Ó Deus, me ajuda, me dê força, me oriente nisso que eu vou fazer, que eu vou falar, que eu vou praticar. Até o cônjuge, na hora de ter a relação, ele fala Bismillah. Que Deus me afaste do mal e abençoe isso para mim. Bismillah é de extrema importância. Ou seja, toda a sua vida torna adoração, a ibada. Deus falou que no Alcorão, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei os gênios, nem os humanos, exceto para que me adorem. Então a minha vida aqui eu tenho um propósito. O meu propósito é adorar a Deus. E adorar a Deus é amplo. Da maneira que os profetas vieram e colocaram em prática. Da maneira que o último profeta nos ensinou. Alayhi salatu wassalam. Você indo dormir, indo acordar, indo comer, indo beber, indo ter relação com a esposa com o marido, tudo isso pode tornar adoração a Deus. Se fazer conforme os ensinamentos, o modelo. Entendeu? Tem baraka. O que é baraka? A baraka é a dádiva, a bênção, aquela coisa a mais que parece que não acaba. Às vezes você come num lugar humilde, na casa de uma família simples. Você come numa casa de uma família milionária. Pode acontecer isso. Você sente fome, lá onde os milionários estão comendo, e com a família humilde, aquele pouco, não tinha muita fartura, você se encheu. Acontece isso às vezes. Porque às vezes tem a bênção. Não estou falando que o rico não tem bênção, mas tem bênção só quando você lembra de Deus. Quando você não lembra de Deus, Deus falou no Corão que você vai ter uma vida apertada, infeliz, triste, deprimida, na ansiedade, na agonia. Então Deus, lá naquela época, o Corão mesmo, Ele deu um remédio para a gente contra a depressão, contra a ansiedade, contra todos os males. Qual que é o remédio? Manter a conexão firme e ligada com Deus. Dhikrullah. O que é Dhikrullah? Dhikrullah significa lembranças que levam a Deus. Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub.
Deus fala, e não é que somente com as lembranças em Deus os corações ficam calmos, tranquilos. Se você não tá inquieto, é porque você não está lembrando e recordando de Deus. Se você está incomodado com alguma coisa, eu falo você ou até eu mesmo. Quando eu estou incomodado é porque eu não estou indo bem na recordação. Pode ir lá pesquisar. Você rezou direitinho assim com oração? Ah, tem oração que eu falei. Está fazendo um jejum quando é para fazer? Quantas vezes você abriu o Corão durante a semana? Você recorda de Deus na hora de dormir? Então você não está conectado com Deus. Uma pessoa conectada com o Criador, o Deus que você testemunhou e aceitou. O que é aceitar o Islã? Você aceita ser submisso ao seu Criador. Se entregar. Dessa maneira você vai encontrar paz e harmonia. Caso contrário, não vai achar nunca. Vai encontrar vida apertada e cheio de obstáculos. Sendo que todo mundo tem obstáculos, mas aquele que lembra de Deus, ele passa pelos obstáculos, parece flutuando. Não que vai terminar os problemas, mas Deus dá uma tranquilidade para ele e não vai deixar os problemas do dia a dia acabar com o seu espírito. Você entendeu? Às vezes eu sinto pesado, a gente sente pesado aqui, porque a gente não está verdadeiramente, palavra dos sábios, se entregando na reza. Quando a gente reza, quantas vezes a gente reza e fica conectado na reza? E quantas vezes a gente reza e fica pensando naquilo? Tem um grande sábio que falou assim, para a pessoa, que falou que ele esquece algumas coisas, como que faz para lembrar? Aí o Sheikh lá falou assim, quando você quer lembrar de alguma coisa que você esqueceu, vá e faça rak'atan. Oferece dois ciclos de reza. Por quê? Porque quando você vai oferecer 2 ciclos de reza, tem um demônio especial que ele quer perturbar as pessoas na reza. O demônio não quer que você reza com concentração. Então ele vai chegar até você e vai fazer você lembrar de tudo, menos da reza. Você pode ver. Você reza, você vai lembrar. Lembrei, entendeu? Você vai começar a lembrar só para você não se concentrar na reza. Então, a verdadeira conexão é quando você se entrega de verdade para Deus. Por isso que ele deu o remédio para a gente. Deus, no Corão. Ele falou, wasta'inu bis-sabri was-salah. Peguem ajuda, porque você, eu, todos nós precisamos de ajuda. Ele falou, então peguem ajuda na paciência e na reza. Não só na paciência. A paciência vai vir com tanto que eu rezo. Entendeu? Eu vou rezar pedindo para Deus me dar paciência. Mas também não adianta só paciência e reza. Eu vou ter que mergulhar nos estudos, naquela crença que eu aceitei, procurar saber mais sobre o meu Criador, sobre o meu profeta, sobre a minha religião, entendeu? Aí quando vir algo permitido, proibido, eu vou estar preparado para aceitar. Caso contrário, quantos muçulmanos, quando vem uma coisa, está numa aula, por que é proibido isso? Não é não muçulmano, é muçulmano. Esquisito, mas isso daí tem que ver, chega a estudar direito. Aquilo foi naquela época. A religião é para todas as épocas. Às vezes a pessoa não quer aceitar porque não está conectada, não está entendendo, não sabe nada sobre o seu Criador. Então, antes de falarmos sobre halal e haram, lícito e ilícito, devemos entender sobre Deus. Entendeu? A pessoa vai ler o Corão, às vezes sente cansaço, pesado, porque não recorda de Deus. Vai pegar agora no Corão, o Corão é pesado. É pesado o Corão. Levou 23 anos para ser revelado. Deus podia revelar em um dia só. Por que não? Mas foi por etapa. Ele foi revelando o Corão e os companheiros do profeta bebiam bebida alcoólica.
Entendeu? O Corão veio para mudar a nossa vida, para mudar o nosso sistema. Não para a gente ajeitar a vida, ajeitar o Alcorão conforme a nossa vida. Não existe isso. Então, é de extrema importância a gente mergulhar verdadeiramente na pronúncia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quando eu falo não há divindade, eu estou negando tudo. Não só as estátuas, aquilo que é adorado. Estou negando até o meu ego. Porque às vezes eu não estou preparado para rezar e está no horário da reza, eu estou com uma preguiça. Qualquer um de nós tem preguiça. Mas eu tenho que lutar com essa preguiça. Eu estou passando um programa esportivo, ou um futebol, ou o jogo do Corinthians, que eu gosto bastante, ou uma novela, ou um filme. Falei agora, eu vou rezar ou vou assistir o jogo? Não, mas Deus é grande. Deixa eu assistir aqui, depois eu rezo. Ele é bom. Então eu não lutei. Eu não estou adorando a Deus de verdade. Então não é La ilaha illallah, não há divindade. Há divindades. Eu peguei meu ego, o meu desejo como divindade. Eu posso agradar meu ego, mas eu não vou agradar meu ego deixando a ordem de Deus para trás. Eu só vou entender isso quando eu entender a grandeza do meu Criador. Às vezes eu vou querer agradar o meu ego, agradar o ego da minha família, agradar o ego das pessoas em volta de mim, mas isso aqui está contra o meu princípio, a minha religião. Não é nem contra, mas está batendo de frente. Eu só vou entender isso quando eu abrir o peito, abrir a alma e pedir para Deus o que o profeta pedia. Ele falava: Ya maqalab al-qulub, thabbit qalbi ala dinak. Ó Senhor que controla os corações, mantenha, confirme, preserve o meu coração dentro da tua religião, dentro da fé, dentro do amor, dentro da paz. Falamos aqui aquela vez, lá embaixo ainda falamos, o verdadeiro muçulmano adora a Deus, mas ele coloca 3 coisas junto dele. A adoração é movida a 3 coisas, mas tem que estar junto, sozinho não vale. Quais são? Al-mahabba, at-taqwa wa ar-raja. Primeiro, o amor. Eu adoro a Deus por amor. Amar a Deus. Será que eu amo Deus de verdade, meu Criador? Essa é a pergunta. Amar o meu Criador que me criou e me deu a vida e me dá a vida todos os dias. Me dá o ar que eu respiro. Me dá a família que eu vivo. Então agradece por isso. E ame verdadeiramente seguindo os seus mandamentos. Mas não basta só amor. Ficar naquela coisa só de love, não. Tem que amar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um receio, ter medo de cair no castigo que ele colocou para aqueles que ultrapassarem as divisões nessa vida mundana. Ele é misericordioso, mas eu tenho que temer, porque existe o paraíso, existe o inferno. Existe até o castigo aqui. Às vezes acontece alguma calamidade comigo por aquilo que eu fiz lá atrás, nessa vida. Então eu tenho que temer. Quando eu vou falar alguma coisa, Deus está me vendo. Por que eu vou falar isso? Estou com uma vontade agora de te insultar, porque você foi mal comigo. Mas Deus está me vendo. Será que vale a pena fazer isso? Então eu tenho que ter amor e temência. E junto, a esperança. Sempre fazer tudo com esperança num dia melhor, na misericórdia de Deus. Entendeu? Dessas 3 formas, a minha adoração vai ser sempre, vou me aperfeiçoar. Tem pessoas que adoram a Deus só por amor. Eles ficam ali adorando por amor e esquecem tudo. Eu amo Deus, mas eles fazem tudo errado, sem conhecimento algum. Tem pessoa que adora a Deus só por medo. Muitos se tornam tão terroristas na terra. Às vezes eu faço uma coisa errada. Você fez coisa errada, você tem que morrer. Não, calma. Tem esperança, misericórdia de Deus.
sabe corrigir. O profeta falou, é obrigação de todo muçulmano corrigir o mal. Todos. Primeiro falou, com a língua é na fala. Só para quem tem o poder do conhecimento, um governante, o chefe na casa, o pai da família, com os filhos, a mãe. E assim vai. O líder religioso na mesquita, com a fala. Caso não consiga com a língua, que é com a fala, então com a mão. Com a mão de orientar, de pegar a pessoa, um governante pode prender aquele que fez um crime. Entendeu? E etc. Caso não consegue com a mão, qualquer outro, com o coração. E esse é o ponto mais baixo da fé. Com o coração, ele errou, eu detesto, não ele, o erro que ele está fazendo. Então aqui no meu coração, eu não posso gostar disso. Eu tento suplicar a Deus para mudar isso. E pegar conhecimento para fazer alguma coisa. Isso chama Al-Amru bil Maruf wa Nahy anil Munkar. Recomendar o bem e evitar ou proibir ou coibir o mal. Compreendeu? Isso é importante. O muçulmano sempre vive assim. Isso é o La ilaha illallah. Onde o muçulmano não vive, ele tem que viver assim. Por isso que ele é obrigado a estudar todos os dias. Veja. Aqui está colocado no capítulo de hoje, que eu ia falar para vocês, alguns modos que o profeta nos ensinou sobre direitos e deveres de um irmão para com outro irmão. E a gente às vezes passa batido por vários deveres. Como muçulmano tem que estudar e falar, por que eu não estou cumprindo alguns deveres? Uma vez o profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam, Man aada marid, من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها. Uma vez o querido mensageiro de Deus, que a paz tenha sobre ele, disse assim, aquele ou aquela pessoa que visitar um outro irmão doente, enfermo, ele é um dos residentes do lugar chamado Khurafá, lá no paraíso. Então perguntaram, ó mensageiro de Deus, o que é Khurafá? Ele falou, as frutas colhidas no paraíso, as melhores frutas serão dessa pessoa. Um pomar só para ele. Por quê? Porque ele ficou preocupado com outro irmão, foi visitar. Suplicar, falar palavras boas. Um doente gosta de receber visita às vezes. Entendeu? E tem modos de visitar o doente. Não adianta também, tem proibições. Você vai visitar o doente, você olha para a cara dele e fala, você está morrendo, fulano. Então melhor não ir visitar. Aí você está acabando com o doente. Entendeu? Se você olhar para o doente e falar, nossa, está bem. Isso não é questão de estar mentindo. Isso que a pessoa está querendo empolgar ele, deixar ele animado. Entendeu? Tem modos de falar, suplicar, lembrar bastante de Deus quando estiver com ele. Entendeu? Outro dito colocado aqui, direitos simples e básicos que a gente passa dia a dia e ninguém faz quase. A gente falha. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. Olha o que o profeta falou, que a paz tenha sobre ele. Deus Todo-Poderoso gosta do espirro.
Quando alguém espirra, ele gosta. Por quê? Porque o espirro, você está se aliviando. Se você segura o espirro, não é bom. Quando você dá o espirro, geralmente você se alivia. Mas tem modos para espirrar. Proteger, colocar uma coisa para não espirrar na frente dos outros. Mas Deus gosta que você espirra e detesta. Não gosta do que ele não gosta? Do bocejo. Por quê? Porque o bocejo é da preguiça. É do demônio. O demônio não quer ver um fiel ativo. Ele quer ver um fiel preguiçoso. Assim, quando alguém dentre vocês espirrar, deverá dizer de imediato: o quê? Alhamdulillah. Você espirrou, você fala Alhamdulillah. Agradeça a Deus por isso. Louve a Deus pelo espirro. Deus fez você se aliviar. Você agradeceu, certo? Então é dever de todo muçulmano que escutou você agradecendo. Você espirrou e falou Alhamdulillah e ele escutou. Ou eu escutei. Então eu sou obrigado, é um dever meu falar para você: Yarhamukallah. Que Deus tenha piedade, tenha misericórdia de você. Porque você pode estar ficando doente, então que Deus coloque a misericórdia sobre você. Aí, não fica assim. Agora você tem um dever de retrucar para ele. Aí você fala assim para ele: وَيَهْدِكُمُ وَيَصْلَحْ بَالَكُمْ. E que Allah te oriente e ilumine os seus caminhos. Um suplicou para o outro por causa de um espirro. E quando você suplica por um irmão, a súplica vem para você. Aí depois ele falou assim: agora o bocejar vem do demônio. E assim, quando alguém bocejar, essa pessoa deverá impedir de vir o bocejo a si próprio, o máximo que ele puder. Põe a mão, segura. Pois o demônio, ele dá risada daquele que está bocejando. Tem outro dito que ele fala: o demônio, ele entra pela boca daquele que está bocejando. Que Deus, eu me amparo em Deus contra o mal do maldito demônio. Principalmente na reza, muitos quando vão rezar ficam com aquela preguiça. Por isso que tem o wudu, para você despertar e rezar firme. Isso aqui é um dever, eu falei. Será que todos nós estamos atentos para praticar esse dever? E muitos sabem desses deveres básicos. Entendeu? Quantas pessoas espirrou na minha frente e não consigo falar que Deus tenha piedade de ti? Que nem a gente fala aqui que saúde, ou seja, desejando saúde para a pessoa. Entendeu? Também tem aqui outro dito para entender sobre a enfermidade do doente quando você visita. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العام. Uma vez o Anas, um grande companheiro do profeta, que Allah esteja satisfeito com ele, narrou que o mensageiro de Deus capaz de ter sobre ele disse assim: aquela pessoa que efetuar, que praticar a ablução, al-wudu, perfeitamente, igual o profeta fazia, da melhor maneira possível, e depois que ele fazia a ablução, sair para visitar um irmão muçulmano, principalmente doente, enfermo, somente com a intenção de alcançar a satisfação de Deus. Você não tem outra intenção. Não quer se aparecer, não quer nada. Você quer só alcançar os olhos de Deus. Fez o wudu e foi visitar um muçulmano. Saiba que essa pessoa será distanciada do inferno, do fogo, por 70 harif. Então, uma pessoa aqui perguntou para o Anas, que falou esse dito: Ô Anas, ô Abu Hamza, o que é o harif? 70 harif. Então ele respondeu: um ano. Um harif equivale a um ano. 70 harif
equivale a 70 anos. Você visitou uma pessoa, fez a ablução, Deus te livra 70 anos, uma distância do fogo do inferno. Quem me garante que eu vou escapar? Todos nós somos pecadores. E Deus é misericordioso. Mas Ele colocou ações, a gente tem que se mexer para fazer também. Não adianta falar, tenho fé e fica assim. A fé está no coração, sem dúvida, a fé está no coração. Mas a fé, ela sobe e desce. Como que ela sobe? Aumenta com boas ações. Como que ela diminui? Se afastando de praticar as boas ações. Você entendeu? Então, uma obrigação de extrema importância é ir em busca do conhecimento para elevar a fé e colocar essa fé em prática. Compreende? Então, isso que eu quis falar para nós entendermos esses encontros abençoados de terça-feira. Não vou prolongar muito hoje. Para a gente entender, antes de falar outros assuntos, o mais importante é ter minha convicção, a minha fé firme com o meu Criador, aquele que eu adoro. Que Deus ilumine os nossos corações e faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Wallahu a'lam, wa sallam, wa jazakumullahu khairan, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.